Graça e paz, irmãos e irmãs, tudo bem? Mais um domingo aqui estamos para aprender do Senhor, aprender da Sua palavra, através dos estudos joaninos, né? Através dos estudos que nós elaboramos sobre os escritos que João, o apóstolo, fez, né? Tanto do Evangelho, que já foi um estudo, uns vídeos lá atrás, e o ano passado. E começamos o ano passado o estudo das cartas, estamos na primeira carta, chegamos no capítulo 5. O vídeo passado nós estudamos do verso 1 ao verso 5, né? O irmão vai lá, dá uma olhada, a irmã vai lá e dá uma conferida nesse vídeo, onde nós tivemos o primeiro contato com as certezas inabaláveis do crente. Aquilo lá era a parte 1, onde ali a gente trabalhou que o crente ele pertence à família de Deus. Então vai lá, dá uma revisada, deixa o likezinho lá para fortalecer o canal da igreja. E o texto de hoje, né, o nosso texto base de hoje é 1 João 5, do verso 6 ao verso 13. E nesse texto de hoje nós destacamos, né, uma certeza que só Deus pode nos dar, né, que só Jesus Cristo pode nos dar, ele sendo homem e sendo Deus ao mesmo tempo. Né, que é a certeza da vida eterna. Então, o nosso verso-chave hoje é o 11. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho, Jesus Cristo. Então, vamos explorar esse texto, do verso 6 ao verso 13, de duas formas. A primeira, a gente já vai começar agora, que é que temos certeza que Jesus Cristo é Deus. Que a gente vai pegar o bloco de texto do verso 6 até o verso 10. Então, nenhuma doutrina foi mais atacada ao longo dos séculos que a doutrina de Cristo. Essa doutrina não é uma questão secundária nem lateral, mas está no núcleo do cristianismo. O que podemos saber de que Jesus é Deus? Então, essa doutrina, que não é nem secundária nem lateral no cristianismo, é a certeza que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus, o enviado, né, de Deus para promover a salvação do homem. Então, era isso que os gnósticos, a gente vai ver no texto, era isso que os gnósticos estavam batendo, né? Os principais sacerdotes e os fariseus de seu tempo chamavam ele de mentiroso. Isso a gente pode verificar lá em Mateus 27:63. Outros diziam que ele era um fanático religioso, porém os gnósticos diziam que ele era apenas um homem comum, sobre o qual veio Cristo, Deus, no momento do batismo, o qual deixou quando foi crucificado, em Mateus 27:46. Então, nós vemos aqui que o gnosticismo era bem sutil, porque ele dizia que Jesus sempre foi homem e que no momento que ele se batizou, Deus entrou nele para fortalecer o ministério dele, que durou 3 anos e pouquinho, 3 anos e meio mais ou menos, até a crucificação, quando lá na cruz Deus deixou ele e ele voltou a ser homem. Então, Deus só operou os milagres e tal por meio de Jesus Cristo. Então, eles não admitiam que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Filho de Deus. Então, né, nessa linha de raciocínio, uns diziam que Jesus foi o primeiro ser criado por Deus, né? Outros diziam que Jesus não é Deus. E ainda diziam que foi um grande mestre. E diziam mais, que ele era apenas um grande profeta, né? Mas vamos ver aqui quem era Jesus de fato, né? Quem era Jesus na verdade da situação. Então eu destaco aqui algumas dessas verdades. Então nós vemos lá no verso 6 e verso 8, que eu vou ler aqui, que é assim: Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo, não com água somente, mas com a água e o sangue, e o Espírito que testemunha, porque o Espírito é a verdade. Agora lá no verso 8, o Espírito, a água e o sangue, e os três tendem ao mesmo fim. Então, essa passagem foi motivada pela necessidade de contra-atacar uma sutil armadilha do gnosticismo,
ensinada por um filósofo da época que se chamava Cerinto. João foi direto contra ele, e não com uma exposição pessoal, nem com acusações, mas com a afirmação da verdade. Cerinto ensinava que Jesus de Nazaré tornou-se filho de Deus ao ser batizado por João Batista, no Rio Jordão. Ele afirmava que o Cristo divino desceu sobre o homem Jesus nesta época e abençoou o seu ministério, como já falei, mas partiu antes do sofrimento da cruz. João, refuta estas ideias gnósticas e coloca o machado da verdade na raiz da mentira herética. O que João quer dizer quando afirma que Jesus veio por meio da água e do sangue? Isso é uma pergunta. Aqui o que realmente importa é que a água e o sangue fazem referência ao batismo e à morte de Cristo. Lembra do dualismo joanino, luz e trevas? Nós vamos ver agora a contraposição entre os dois e mais um ponto. João está combatendo a heresia de Serentino, que ensinava que o Cristo veio sobre Jesus no batismo e retirou-se dele na cruz. O milagre aconteceu no Jordão, por ocasião do batismo de Jesus, quando o Pai falou: "Este é o meu Filho amado em quem me comprazo." Isso é o que Serentino falava. Bem como o milagre aconteceu no Calvário, por ocasião da morte de Jesus, quando a escuridão veio sobre a terra. Ao meio-dia, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e a terra tremeu, e os mortos se levantaram da sepultura e foram os testemunhos de Deus acerca de seu Filho. Então esse foi o evento que ele pegava como um que entrou e outro que saiu. Ainda alerte-se para o fato de que o erro gnóstico não é trivial. Ele vai direto à fé cristã, ele vai direto no ponto da fé cristã e nos priva da salvação em Cristo. Esse que era a grande armadilha desse ensinamento gnóstico. E se o Filho de Deus não tomou a nossa natureza em seu nascimento e os nossos pecados em sua morte, ele não pode nos reconciliar com Deus. Então, se o gnosticismo fala isso, então perde o sentido da fé cristã. Então João vem justamente para dizer que não, que é o contrário. Jesus nasceu Deus homem e morreu Deus homem. Tanto é que ele ressuscitou após o terceiro dia. O propósito de João é mostrar que Jesus é o mesmo desde o seu nascimento até a sua morte. E ele é o homem, Jesus, e o Cristo de Deus. O apóstolo também ensina e deixa bem claro isso, que o Espírito da verdade testifica na terra com a água e o sangue, de forma unânime, e com o mesmo propósito, que Jesus é o Cristo, que ele é humano e divino em contraposição às heresias gnósticas. Então, dessa forma, nós temos dois tipos de testemunho, como eu já havia falado: o dualismo, o objetivo e o subjetivo, o histórico e experimental, a água e o sangue, dualismo, por um lado, e por outro lado, o Espírito Santo. Então, isso são duas provas que elas, diante de um tribunal, ou diante de uma decisão, de uma situação, ele se transforma numa evidência factual do batismo de Jesus na água, a sua morte no sangue, está completamente em concordância com o testemunho do Espírito. Então, se você não entendeu, eu vou explicar agora mais um pouquinho, porque daí você vai pegar. O batismo e a morte de Cristo, que são falados aqui no texto, são evidências históricas e concretas da natureza divina humana de Jesus. Porém, é o Espírito que convence as pessoas da verdade nesta evidência, por meio da pregação do Evangelho e do ensino bíblico. Isso a gente pode ver lá em Atos 5:32. Sem este testemunho do Espírito, irmão, ninguém entenderia o que o batismo e a morte de Cristo significaram, ou significam para nós hoje. De maneira que a mensagem do Evangelho se tornaria ineficaz se a gente não entendesse. Então esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto, estamos falando aqui do testemunho na terra, certo?
Agora a gente vai falar do testemunho no céu, que João também trata aqui, que a gente pode verificar isso nos versos 7, 9 e 10. Depois de apresentar as 3 testemunhas na terra, o Espírito, a água e o sangue, versos 6 e 8, João apresenta também 3 testemunhas no céu. Quais são? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Isso você vê no versos 7 e 8. O céu e a terra testificam a divindade e a humanidade de Cristo. A redenção jamais poderia ser efetuada se Jesus não fosse Deus e homem ao mesmo tempo. Então você vê aqui que nesse pedaço do capítulo 5, João traz todo o conteúdo que ele falou no capítulo 1, 2, 3 e 4, ele traz à tona de uma forma resumida, aonde ele explica como é que funciona a Trindade, certo? Então aqui é a Trindade que não está escrita na Bíblia, o seu conceito é meritoriamente, claro, tanto no Antigo quanto no Novo. Então João traz esse conceito de Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso tudo é um único Deus, não são 3, é um único só, mas são numa única substância, mas são 3 pessoas distintas. É nisso que João quer explicar para os seus crentes em Éfeso e na Ásia Menor. Ele quer explicar que Deus, de certa forma, são 3 personalidades diferentes, são 3 pessoas diferentes e que por isso é possível essa mensagem do Evangelho de Jesus. Recusar o testemunho que Deus dá acerca do próprio Filho é considerar Deus mentiroso, como está aqui na palavra. Não dar crédito a essa verdade suprema é cair nas teias do mais terrível engano, uma vez que o propósito do testemunho de Deus no céu e na terra a respeito de seu Filho é que creiamos nele. Lembra daquela fala que eu coloquei que sabemos, né? Sabemos ocorre 8 vezes nesse capítulo, né? E no verso 10 nós podemos ver mais uma vez isso, que aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho em si mesmo. Aquele que não crê em Deus faz dele mentiroso, porque o que não crê no testemunho que Deus deu em favor de seu Filho. Então, e por meio disso, né? Então, que nós temos que crer em Deus, e por meio dele temos a vida eterna, que já está no verso 11. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Né? Então, no verso 11, temos aqui a vida eterna. É o propósito do testemunho de Jesus, do batismo, do sangue e do testemunho do Espírito. É a vida eterna. Então chegamos aqui no terceiro ponto das certezas inabaláveis do crente, que temos a certeza de que aqueles que creem em Cristo têm a vida eterna. Verso 11 ao verso 13. 4 verdades eu coloco aqui a respeito desse texto que o apóstolo João traz sobre a vida eterna. Né? Então, em primeiro, a gente vê que a vida eterna é um presente de Deus. Está no verso 11, na parte A. E eu vou ler. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. A vida eterna não é o resultado do mérito nosso, mas um oferecimento da graça. A vida eterna não é uma conquista, nem um troféu. Ela não é comprada e nem merecida. A vida eterna é um presente gratuito de Deus. Verificamos isso lá em Efésios 2, 8 e 9 e em João, no Evangelho de João 10, 27 a 29. Vale a pena ressaltar que João não diz que a vida eterna será dada tempo futuro, mas que Deus a deu tempo passado para nós. Temos essa vida agora em princípio. Nós vemos lá em João 3,17. E quando entrarmos na presença de Deus, na glória, nós teremos em plenitude.
Então nós temos agora em princípio porque nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele nos salvou e nos perdoou de todo pecado. Então nós temos no início da vida eterna, nós começamos, quando a gente aceita isso, confessa isso, nós iniciamos a nossa caminhada para a vida eterna. E quando nós formos ter com Deus na glória, nós teremos a plenitude dessa vida eterna. Mas o que é essa vida eterna? Quando se diz vida eterna, é qualidade com quantidade. A vida imortal, que é o contraponto da eterna, é a quantidade sem qualidade. Então aí temos como as duas são para sempre, mas uma tem uma diferença da outra. Mas nem todos terão a vida eterna. Nesta linha de pensamento, o termo grego para eterno é aionios. O que significa aionios? Muito mais que simples expressão para sempre. Né? Então, só abrindo um parênteses aqui para dar uma explicadinha nisso. Quando todos vão ser eternos, segundo Deus, todos nós somos eternos. Vamos ter a vida eterna em Deus e o outro vamos viver para sempre, só que de uma outra forma. Como diz a palavra, nós teremos o inferno. Então nós vamos ter o céu e o inferno. Então os dois nós vamos viver para sempre. Então o que eu falei antes, um com qualidade e o outro sem qualidade, é justamente essa a diferença que João trata aqui no texto. E voltando aqui, uma vida sem fim poderia ser uma maldição, né? E não uma bênção, como é a vida eterna. Então vamos comparando aqui uma vida imortal com uma vida eterna. Uma vida sem fim poderia ser uma maldição e não uma bênção. Uma vida uma carga pesada em vez de um dom maravilhoso. Há só uma pessoa quem pode aplicar corretamente a palavra aionios, que é para sempre. Essa pessoa é Deus. Ela aplica através da vida eterna. No real sentido do termo, Deus possui e reside na eternidade. A vida eterna não é, portanto, outra coisa senão a vida do próprio Deus. É profunda essa revelação de João para nós e para aqueles crentes na Ásia Menor. Em segundo lugar, nesse pensamento da vida eterna, a vida eterna está em Jesus. Ele que nos revela para a vida eterna. Então nós vemos isso no verso 11b, parte B, e no 12. Eu vou ler. Esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. A vida eterna não pode ser encontrada em nenhuma pessoa fora de Jesus. Por essa declaração de João, ele quebra toda a filosofia gnóstica que estava sendo pregada de que Jesus era apenas um homem. Não há salvação em outro nome, isso está escrito lá em Atos 4:12. Quem não crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna. E o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. É impossível ter a vida eterna à parte de Cristo, pois ele é a vida. Isso nós vemos lá no capítulo 1 de 1 João, no verso 2, e agora no capítulo 5, verso 12. Se você der uma procuradinha nos vídeos aí, você vai ver que a gente faz menção a este momento que nós estamos estudando aqui, lá nos começos das cartas de João. Então o apóstolo João escreve no verso 12, aquele que tem o Filho tem a vida, porque Jesus é a chave da vida. Não há outra chave a não ser Jesus, não há outro caminho a ser Jesus, não há outra verdade a não ser Jesus. Em terceiro lugar, sobre a vida eterna, é recebida por meio da fé. Lembra do que eu falei no vídeo passado? A prova doutrinária, aquela prova que é a doutrina do cristianismo, que é a fé. Né? Então isso a gente vê no verso 13. E vou ler. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tende a vida eterna. Então João está falando que nós já temos a vida eterna. E a vós outros que credes em nome de Jesus,
em nome do Filho de Deus. Então esse crer se transforma em fé. O dom da vida eterna é recebido pela fé. Pela fé não é uma causa meritória da salvação, mas uma causa instrumental. É um instrumento para a salvação. Não somos salvos por causa da fé, mas por meio da fé. A fé é um instrumento de apropriação da vida eterna. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Lembra dessa expressão? Em quarto lugar, nós temos a vida eterna garantida pela palavra de Deus. Está na parte A do verso 13. E estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A certeza da vida eterna não é uma presunção humana, mas uma confiança na infalibilidade da palavra de Deus. Não é uma presunção crer que no que Deus diz em sua palavra. Não é presunção isso. A vida eterna não é um presente apenas para o futuro, irmãos. É um presente para hoje. É uma dádiva a ser recebida agora. Porque se você deixar para a vida eterna ser depois, é tarde demais. Ela tem que ser exercida agora, porque é a chave para você entrar no caminho. Podemos tomar posse da vida eterna. Temos que tomar posse da vida eterna. Então você tem que viver como se não fosse hoje o último dia, mas sim que você estivesse se preparando para a eternidade, né? Então, o que é isso? O que quer dizer isso? Quer dizer que você tem que ouvir Deus, ler a sua palavra e se deixar convencer pelo Espírito Santo. Então, para nós vivermos essa palavra, o que precisamos? Juntamente com os propósitos do Evangelho e das epístolas, e principalmente dessa epístola, o propósito de João, em 4 estágios, é levar ao seu leitor, ao seu ouvinte, né, que ele suba 4 degraus, 4 estágios. Então, qual é o primeiro dele? É que ouçamos. Ouvindo, nós creiamos. E nós cremos, nós vivemos. E vivendo, nós sabemos que temos a vida eterna. Perfeito isso, né, irmãos? Deixo aqui essa palavra abençoada e que possa ser refletida durante essa semana que vai continuar, né? Que vai se iniciar, e que você possa rever o vídeo, deixar o like para fortalecer o canal da igreja, né? E que você seja muito abençoado nesses dias. E eu só tenho aqui um recadinho para dizer. Nós vamos voltar aos momentos presenciais na igreja, no domingo às 9 horas da manhã, todos os domingos. Creio eu que a partir do dia 13, domingo que vem, nós estaremos lá, mas nós não abandonaremos o estudo aqui no canal da igreja, ok? Aqui a gente vai continuar, vamos terminar 1 João, vamos fazer 2 João, vamos fazer 3 João, e se assim Deus permitir, nós vamos fazer também Apocalipse, tá ok? Então aqui no canal nós vamos continuar transmitindo para você, para que esse estudo fixe no seu coração, na sua mente, e que o Espírito Santo venha te convencer de toda a palavra de Deus. Deus te abençoe e até o próximo.